Começa agora o programa Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje vamos falar sobre a importância da doação de medula óssea. Para isso, conversamos com Lilian Rocha Gomes, representante do projeto Amigos do NIC. Ela é também mãe de Nicolas Gomes, que morreu de leucemia mieloide aguda 2 meses antes de completar 18 anos. Tudo bem, Lilian? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Como que surgiu e quando surgiu o projeto Amigos do NIC? O projeto Amigos do NIC foi idealizado pelo meu filho Nicolas Gomes, que partiu dia 23 de agosto de 2013, vitimado por uma leucemia mieloide aguda. Ele foi lançado no dia 23 de outubro, no dia que Nicolas completaria 18 anos de idade. Então, vocês já têm uma caminhada, vocês são de Esteio. Sim. E há bastante tempo já trabalham com essas questões de conscientização sobre a importância da doação de medula óssea. Sim, fizemos palestras em escolas e em empresas, sempre no conceito, né, que a informação é a coisa mais importante que se tem. Como é um assunto difícil de ser falado, a gente procura informar as pessoas do quanto é importante que elas se cadastrem como doadores de medula óssea. E esse trabalho que vocês desenvolvem na escola, conta um pouquinho mais, que tipo de informações vocês procuram trazer então para as crianças, para os jovens e até mesmo para os adultos, porque como você falou, né, falta ainda muita informação, tem muitas coisas ainda para serem desmistificadas em relação à doação de medula óssea. As pessoas ainda têm muitas dúvidas de como funciona o processo, que o cadastro é uma etapa, a doação efetivamente é outra, né? Então conta para nós um pouquinho mais de como vocês trabalham esse projeto tão importante, né, que foi idealizado pelo seu filho nas escolas e nas demais instituições. Sim. Normalmente, quando nós chegamos à escola, nós chegamos através de algum tipo de convite, né? A escola nos procura e a gente marca o nosso ciclo de palestras. Durante esse ciclo de palestras, a gente fala sobre todas as questões de por que ser voluntário, primeiro, né? Por que eu devo me cadastrar como doador de medula óssea? Né? Quais os tipos de doença que as pessoas têm que precisam de um transplante de medula óssea? O que é um transplante de medula óssea? O conceito das pessoas sobre isso, que é uma cirurgia, não é uma cirurgia. É uma mera doação de sangue, como tantas outras que acontecem todos os dias. Então, lá a gente fala geralmente para o ensino médio, né? Por que o ensino médio? Porque são pessoas, né, que buscam a informação e que a gente consegue fidelizar como doadores, né, na faixa dos 18 até os 55 anos. Então, a gente consegue pegar essas pessoas no início do período das suas doações. Então, elas levam uma vida inteira que elas poderão ser chamadas como doadores de medula óssea. Então, quem se cadastra depois, com 30, com 40 anos, tem menos tempo. Porque tem uma data limite, uma idade Sim. limite para fazer a doação? Sim, de 18 a 55 anos. 18 a 55. Né? Às vezes, esses 55 anos é estendido, mas só se for em caso de transplante para um familiar. Né? E não tiver nenhum outro doador possível, aí sim é estendido um pouquinho mais. Mas não é muita coisa, alguns anos, 2, 3 anos a mais só. Mas, enfim, a gente faz esse apelo, na verdade, né? Que as pessoas se cadastrem como doadores, né? E que consigam compreender o motivo disso. Eu não me dirijo até um banco de sangue para doar sangue, para me cadastrar, porque as outras pessoas estão se cadastrando. Eu me dirijo até lá porque realmente quero ser doador e que se um dia me chamarem para realizar essa doação, eu tenho que concordar. A doação é voluntária, a pessoa pode desistir até um dia antes de fazer o transplante, se ela quiser desistir. Mas nós precisamos de pessoas que sejam comprometidas com o transplante de medula óssea, que realmente queiram se doar uma parte de si, né? Sendo que é um dos únicos transplantes que a gente pode fazer com a pessoa viva. Então, todas essas questões a gente coloca nas palestras, né? Por que eu posso fazer essa doação? Para quem que eu posso fazer essa doação? E quando eu não faço essa doação, o que vai acontecer com a outra família e pessoa que está lá do outro lado fazendo o tratamento?
quando eu me nego a fazer essa doação, né? Alguém com certeza vai morrer. No caso do Nicolas, sabemos que tem vários tipos de leucemia, depois se você puder explicar um pouco mais para nós, né? Até pela tua familiaridade com o assunto. Algumas são mais graves, né, do que as outras. Todas elas precisam do transplante? Não. Algumas leucemias se curam com a quimioterapia. O tratamento cura algumas leucemias, né? Geralmente, essas infanto-juvenil, né, que é chamada de LLA, que é linfoblástica aguda, ela pode se curar com o tratamento com quimioterapia. E também pode, né, precisar de um transplante de medula. Vai variar de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, né, o que dentro daquela estrutura física atacou mais ou menos. Então, isso é muito particular de cada pessoa que tem essa patologia, né. Já na mieloide aguda, apesar do tratamento de quimioterapia, apesar dos avanços que a gente tem na ciência, ainda o que é mais efetivo é o transplante de medula óssea. Nesse caso, a mieloide, né, que foi a do Nicolas, a cada 10 a 8 óbitos, ela é muito aguda, né? Ela é aguda. A mieloide aguda, ela fica dentro do núcleo da célula. Então, a destruição dela é muito grande dentro do núcleo da célula. A célula ela já não se forma de maneira adequada, ela não trabalha de maneira adequada e a medula óssea já não fabrica o sangue adequadamente também. Então, são vários fatores que fazem com que a mieloide aguda seja mais grave que as outras. Lilian, por que a leucemia é também conhecida popularmente como o câncer do sangue? Na verdade, pela própria, né, o que já diz a palavra, né, é dentro da corrente sanguínea, né? Então é o câncer do sangue, né? As pessoas ainda têm uma certa restrição, né, em falar essa palavra, né? Cada patologia tem a sua nomenclatura, como a leucemia mieloide aguda, mas todos eles são câncer do sangue. Qualquer tipo de leucemia são câncer do sangue, porque, né, é via corrente sanguínea. Ela passa pelo corpo todo, na verdade. Aqui nós temos que é uma doença maligna, né, dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida, e que tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. Sim. Que outras contribuições você poderia trazer para nós nesse sentido? Na verdade, a leucemia, ela tem características próprias, né? Eu sempre falo sobre isso também. Ela acontece de forma muito lenta, ela é muito silenciosa, na verdade. Não significa que tenha um fator genético. No caso do meu filho, ele fez 3 exames de genética, nenhum deu positivo. E nós não temos outro caso na família. Então, é da estrutura mesmo da pessoa, na verdade. Esse desequilíbrio que acontece, né, nos glóbulos brancos, né, esse aumento dos glóbulos brancos acontecem devido à própria estrutura da pessoa. É claro que tem casos que na família tem e que vai ter outros casos, né? Aí é uma questão genética. No nosso caso, não é uma questão genética. Ele aconteceu somente com ele, como acontece com tantas outras famílias, né? No país todo aí, são 10 mil casos ano no nosso país, infelizmente. A leucemia é a que mais atinge crianças no Brasil, né? De 9 o câncer, né, que mais atinge crianças a 19 anos. São o que mais atinge, são as leucemias, né? Outros cânceres pontuais, mas, né, na sua maioria, realmente, são as leucemias, né, que realmente atacam as crianças, infelizmente. Aqui a gente tem também que são mais de 12 tipos de leucemia, sendo que os 4 primários são leucemia mieloide aguda, que foi o caso do Nicolas, né? A leucemia mieloide crônica, a leucemia linfocítica aguda e a leucemia linfocítica crônica. Né? E cada uma terá um tratamento, né, de acordo com as respostas que o próprio corpo da criança ou da pessoa produzir. Sim. Como eu já havia falado, né? A mieloide, o tratamento realmente é através do transplante de medula. A linfocítica, ela pode ser trabalhada na questão da quimioterapia e pode ter várias curas.
até 80% de cura, tá? As leucemias crônicas, elas funcionam de uma outra maneira, porque tu tem muito tempo de vida com a leucemia crônica, né? Tu tem uma qualidade de vida um pouco melhor, que te deixa ter uma rotina, não digo normal de vida, né? Porque tu vai ter que estar sempre indo no hospital, fazendo exames e coisa e tal, mas um pouco mais tranquila, né, do que a mieloide ou a LLA, né, que é a linfocítica aguda, que faz com que tu tenha que internar. Né? Tu não tem como ficar tanto período assim fora do hospital. A crônica não. A crônica tu tem uma sobrevida um pouco melhor, né, com o tratamento. Tem um tratamento, a pessoa pode vir a desenvolver um outro tipo de leucemia com o tempo. Mas a gente não sabe para que tipo que ela vai modificar, na verdade. Ela fica fazendo um acompanhamento médico durante anos. 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 E ela pode se transformar também no meio do caminho. No caso do Nicolas, ele chegou a fazer o transplante, né? Conta para nós um pouco como foi essa rotina, a procura, a angústia, certamente, né? Até encontrar um doador que não foi da família, né? Sim. O transplante de medula óssea, para a família, quando a gente recebe a notícia que vai precisar de um transplante de medula óssea, a primeira coisa que a gente pensa que a gente vai encontrar na família. Então, começam os testes com a família. Conforme vem vindo as respostas, vem vindo, né, algumas negativas, né? No nosso caso, ninguém foi compatível com ele. Infelizmente, ninguém foi compatível com ele. Então, depois de 6 meses de busca no Brasil, por um doador compatível, né, a busca foi para a Europa. E lá na Europa, em Portugal, foi encontrado um doador compatível com o Nicolas. Então, ele veio a fazer o transplante de medula óssea em janeiro de 2012. E essa pessoa que se cadastrou lá, ela fez algo para nós que ninguém poderia fazer. Deu mais um período de vida para o Nicolas, depois desse transplante. E é com muita gratidão assim, que eu falo para esse doador, né, que eu não o conheço, porque a gente só vem a conhecer o doador quando o transplante é bem sucedido, né, e a pessoa vem a melhorar gradativamente, né, e ter uma vida normal, aí esse encontro é possível. Então, quando isso não acontece, a gente não pode encontrar com eles. Mas, enfim, se ele não tivesse feito essa doação, o meu filho não teria ficado vivo mais 1 ano e 6 meses como ele ficou. Então, eu sou muito grata a ele, né? E quero dizer que eu sou doadora de medula óssea cadastrada, sou doadora de sangue, sou doadora de plaquetas e funciona tudo muito bem comigo, graças a Deus. E se algum dia eu for chamada para fazer o transplante, né, para ser doadora, né, para outra pessoa, vou ficar muito grata de poder retribuir o que foi feito para o meu filho. Voltando a uma questão, agora você falou de novo, retomou a importância, né, desse gesto voluntário, né, e que salva vidas. Primeiro passo é o cadastro, né? Sim. Nós temos aqui o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Eu tenho os dados aqui que já ultrapassou 4,5 milhões de doadores voluntários e é o 3º maior registro do mundo, né? E que o cadastro é diferente da doação. A pessoa vai e faz uma doação de sangue normal e através dessa doação, então, são coletadas informações sobre o sangue dela e colocados nesse REDOME? Sim. Quando nós vamos fazer uma doação de sangue, a gente pode ter a oportunidade de se cadastrar como doador de medula óssea. Mas não é em qualquer lugar, né? Não, não é em qualquer lugar. Então, aqui no nosso estado, né, tem 3 centros que são cadastrados, né, pelo INCA, que podem fazer este cadastro, que é o Hemocentro de Porto Alegre, o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição, né? Eles estão autorizados a fazer esse cadastro de medula óssea, correto? Então, assim, eu me dirijo até um desses centros, né, faço a minha doação de sangue, onde vai ser retirado de 5 a 10 ml de sangue, que vai gerar um cadastro. Nesse cadastro vai ter todas as minhas informações, né, pessoais, e vai gerar um número que nem um código de barras do leite. Eu sempre comparo para que a gente possa, né, visualizar mais ou menos, né, que a gente vai virar um número. Né?
E esse número vai ser colocado dentro do banco de dados do INCA. Quando o INCA for fazer uma busca para alguém que precise de um transplante de medula no país, o computador e o sistema de dados do INCA vai trabalhar 24 horas por dia na busca deste número. Nós temos também o REREME, né, que é o Sim. Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea. Então, Sim. é um cruzamento de É um dados? cruzamento de dados, exatamente isso. É feito um cruzamento de dados e nesse cruzamento a gente vai encontrar um doador aqui dentro do país ou não. Foi o caso do Nicolas, que daí as buscas começam em outros países, não Sim. concomitantemente. Primeiro é feito no Brasil. Sim, primeiro é feito aqui no nosso país, a busca, né? Geralmente ela demora uns 3 meses de busca no nosso país, em função até da própria miscigenação, né, do nosso povo, né? Acaba ficando um pouco mais difícil. Raças puras a gente encontra mais rápido. Árabes, judeus, alemães, né? A gente encontra um pouco, japoneses, a gente encontra um pouco mais rápido. Mas como a gente é muito miscigenado aqui no nosso país, acaba que fica um pouco mais difícil para a gente encontrar esse doador compatível, né? Na verdade, a possibilidade é de 1 para 100 mil. Cada 100 mil pessoas cadastradas no INCA, a gente encontra um doador compatível. Por isso, a importância do cadastro. Tão simples, tão rápido, né? E com uma importância tamanha na vida das pessoas, né, que lutam contra o câncer. No caso do Nicolas, que o doador foi encontrado em Portugal há pouco tempo também, até na página do NIC tem o compartilhamento de uma notícia que um doador foi encontrado na Turquia. Como é esse processo de ir, de buscar, então, a medula óssea e de fazer é a troca que se diz? Sim. Das medulas? Quando é localizado um doador no exterior, o centro transplantador aqui do Brasil vai até o país onde vai ser retirada essa medula óssea. Isso tudo é custeado pelo governo? Tudo custeado pelo governo, sem gasto nenhum da família da pessoa, né, do paciente, no caso, nenhum tipo de gasto. E do doador também não. Então, a equipe sai daqui do país, no caso do meu filho, né, que foi em Portugal, foram até Portugal. Eles ficam hospedados num hotel, onde eles ficam aguardando esse material de medula óssea. Então, eles não têm nenhum tipo de vinculação com a equipe do centro transplantador de lá. O centro transplantador vai fazer a retirada dessa medula, né, dessa pessoa que está apta a fazer essa doação, e vai colocar em condições climáticas, né, adequadas, né, para o transporte de um país para o outro. Então, assim que isso é feito, né, é contatado a equipe aqui do nosso país, do Brasil, no caso, e é entregue esse material a essa pessoa que foi, ou equipe que foi até lá para conseguir trazer esse material de medula para o país, né? Quais dificuldades que a gente tem no meio do caminho? Que em cada aeroporto que essa equipe ou profissional passar, ela tem que se identificar e dizer o que está carregando. E isso leva um certo tempo. Como é material vivo, não pode passar pelo detector. Então, essa explicação às vezes demora um bom tempo para ser feita em cada aeroporto que tu tem que passar na viagem. Então, quanto maior a distância, mais complica para a pessoa que está esperando aqui, que chegue a tempo, né? Que são 3 dias, né, que tem que ter para chegar até aqui. Esse material de medula para poder ser utilizado na pessoa. Por quê? Porque quando ela vai chegar aqui, a medula óssea de um outro país ou de um outro estado, não importa, ela é filtrada ainda no centro transplantador que vai realizar o transplante. Então, tem vários procedimentos que é feito com esse material. Se o receptor não está apto no momento para receber, né, que foi o que aconteceu com o Nicolas, que você nos contou, que teve uma infecção antes do transplante, a medula pode ser congelada? Pode. Ela pode ser congelada, né? Assim como o sangue também, né? Pode ser congelado. E depois tem o processo, né, do descongelamento, onde a pessoa vai receber esse transplante de medula óssea como uma doação de sangue, né, colocado num suporte, né, com acesso venoso, e a pessoa recebe, né, via veia. Então, não existe cirurgia. Mas os cuidados não seria um pós-operatório, pós-procedimento, né?
Eles usam um termo popular para que a medula pegar, né? Então, para que efetivamente essa nova medula passe a produzir as células, isso? Sim. Precisam muitos cuidados, o ambiente é extremamente higienizado e isolado. Sim. Eu costumo dizer que a leucemia ela é a doença da solidão, porque ela te limita o contato com as pessoas, devido à imunidade muito baixa. Uma imunidade baixa deixa a pessoa sujeita a qualquer tipo de doença, infecção, fungos. Então, assim, o ambiente tem que ser extremamente higienizado, né, com a circulação mínima de pessoas. Né. Um ambiente onde até as janelas são lacradas, porque não pode entrar nenhum tipo de ar exterior, né, para que a pessoa que esteja ali antes do transplante, que também está com a imunidade baixa, e pós-transplante, não tenha nenhum tipo de contaminação. Isso é muito difícil. Qualquer coisa é risco para eles, né? Sim, qualquer coisa é risco de óbito. Qualquer tipo de infecção é risco de óbito. Então, são cuidados extremos, as visitas são extremamente reduzidas neste período, porque a gente tem que priorizar a vida. Então, quando a gente está dentro do ambiente hospitalar, a gente já está sujeito a vários tipos, né, de contaminação, na verdade. Então, essa área é uma área isolada, né, com extrema limpeza, tanto a asepsia de mãos quanto a asepsia de materiais, e com pouca circulação de pessoas. No caso do Nicolas, ele teve algum tipo de comprometimento ou após então o transplante, que acabou, infelizmente, que ele veio a falecer? Sim, ele teve a doença do enxerto contra hospedeiro, né, que é uma doença, na verdade, que é a luta, né, das duas medulas, né, a medula da pessoa doente e a medula que está recebendo, né, como chamamos de rejeição, né, normalmente chamado, né, por todos como rejeição. Mas, na verdade, né, a medula ela entrou, ela fez o trabalho dela, né, mas a doença sobrepôs a medula nova, na verdade, no caso do Nicolas. E associada com o fungo que ele teve, que debilitou muito o estado dele. Ele teve um fungo chamado Aspergillus, que fez com que realmente, né, o estado dele se agravasse bastante. Mas mesmo com o transplante de medula, o período que a gente ficou no hospital, de dezembro a fevereiro de 2011 e 2012, nós viemos a sair do hospital, né? Ele teve uma qualidade de vida um pouco melhor, de fevereiro a junho, quando a gente teve a notícia que a doença tinha retornado. Então, ele chegou a sair do hospital? Sim, ele saiu do hospital, foi para casa, fez acompanhamento, né? Toda semana, porque é muito extremo, é uma coisa muito extrema, a gente precisa ter muito cuidado. Então, toda semana a gente ia para ver como é que estava, né, os níveis dele sanguíneos. Foi no Hospital de Clínicas em Porto Alegre? Sim, foi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E ele retornou, né, para casa. Depois, em junho, a gente teve essa notícia que a doença tinha retornado numa forma muito mais grave, na verdade. E foi durante esse período, ele sempre foi bem ativista da causa, falando, e foi ele que escreveu o projeto do Amigos do Nick? Sim. Ele sempre foi muito defensor, né, na verdade, né, dos direitos das pessoas com câncer, né. Tinha um posicionamento assim muito firme, né, queria ser médico, para conseguir a cura dessa doença que está dentro das nossas casas hoje em dia, né? Várias pessoas acometidas com vários tipos de cânceres, né? E muito em prol também das doações de sangue, das doações de plaqueta, do cadastro de medula óssea, né? Sempre fazendo uma fala muito positiva, né? E muito grata a todas as pessoas, né, que doaram sangue para ele, pedindo não só para ele, mas todos aqueles que estão precisando nesse momento, né? Nós temos vários hospitais nesse momento que estão precisando de doadores de sangue. Os estoques são sempre muito baixos. Então, sempre em prol disso. Então, ele mesmo, sozinho, entre 2 hospitais, utilizou 1.800 doadores de sangue.
Então, mesmo que esteja na fase da quimioterapia antes do transplante, o paciente precisa regularmente de sangue? Sim, precisa regularmente, chega a ser mais de 1 ou 2 vezes até na semana. De todos os componentes do sangue, porque o sangue é dividido em 3, né? Plaqueta, plasma e os glóbulos vermelhos, e as hemácias, né? Isso, a série vermelha. Normalmente, quem tem leucemia tem anemia, né? Uma coisa bem confusa, na verdade, para as pessoas entenderem. Que normalmente as pessoas perguntam assim, mas quem tem anemia vai ter leucemia? Não. Mas quem tem leucemia tem anemia. Então, a necessidade dos glóbulos vermelhos é muito grande, porque é eles que transmitem, né, o oxigênio para dentro da célula. Então, tem que repor em altos volumes. As plaquetas, elas trabalham a nível de cicatrização. Então, eu sempre falo assim, que quando a gente tem um corte que cria aquele casquinha, quem faz isso são as plaquetas. Se a gente não tem plaquetas, não há cicatrização. Como a leucemia, ela ataca as defesas do organismo, e a pessoa não consegue cicatrizar de uma forma normal, ela precisa fazer plaquetas, receber plaquetas. É muito importante isso. Hoje em dia fala-se bastante também na doação de plaquetas por aférese, né? Sim. Que a pessoa vai, ela doa, né? É um sistema diferenciado de doação, demora um pouquinho mais, né? Sim. Mas a quantidade de plaquetas é 5 vezes maior, né, do que numa doação de sangue comum. A gente fez uma entrevista há pouco tempo aqui no Banco de Sangue de Novo Hamburgo e ela trouxe bem essas explicações, né? No caso de uma doação normal, eu preciso de 5 a 7 pessoas, na verdade, para fazer uma bolsa de plaquetas. Eu vou tirar uma unidade de cada bolsa para poder fazer essa bolsa de plaquetas. No caso da aférese, não. No caso da aférese, né, eu vou lá no banco de sangue, agendo a minha doação de aférese. Porque dura só 5 dias, né? Exatamente. Infelizmente, dura só 5 dias, mas já está tendo um estudo, né, da possibilidade de congelar. Que é Porque muito... o plasma pode ser congelado, né? Não. Agora, as plaquetas, sim. As plaquetas já está tendo um estudo para isso. Elas não podem ser congeladas até o momento, né? Mas a gente acredita nas pesquisas. A medicina evolui tanto. Claro que isso vai ser modificado. Mas, enfim, a doação de aférese, eu vou lá, né, marco a minha doação no banco de sangue, né? Sou conectada a uma máquina, onde faz toda a filtragem deste sangue, retira só as plaquetas e devolve o resto dos componentes para a pessoa, né? Dura em torno de 1 hora e meia, também varia de pessoa para pessoa. As mulheres demoram um pouquinho mais, porque o nosso acesso venoso, né, é um pouquinho mais fino, então demora um pouquinho mais às vezes para ser feito. Mas eu sozinha faço uma bolsa de plaquetas, no meu caso do tipo A. Então, a possibilidade de ter alguma alergia para a pessoa que vai receber é bem menor. Quando eu pego de uma bolsa de sangue de várias pessoas, a possibilidade dessas plaquetas não entrarem nessa corrente sanguínea, né, adequadamente é maior. Então, quando eu faço por aférese, isso diminui. E essa doação, né, já lembrando também de aférese, também é feita para doação de medula. Porque isso é um assunto que eu quero entrar no segundo bloco, porque nós estamos com o nosso tempo agora acabando. E vamos a um breve intervalinho e já voltamos. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre doação de medula óssea e como esse gesto pode salvar vidas. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor.
No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O transplante é uma das chances de cura, então, para a leucemia. Por isso, conversamos hoje aqui no Vitalidade sobre a importância da doação de medula óssea. Nosso bate-papo é com Lilian Gomes, representante do projeto Amigos do NIC. Lilian, a gente acabou o primeiro bloco, falando sobre como é feita a doação efetiva da medula, porque uma coisa é o cadastro, a pessoa faz a doação de sangue, faz o cadastramento e quando há compatibilidade, então, ela é acionada para que seja feito a doação. Falava-se muito da doação feita em hospital, com anestesia peridural, né? E hoje em dia já se tem uma outra forma, que é por aférese também, né? Conta para nós um pouquinho mais de como é esse processo. Sim. A doação da medula óssea por aférese, ela é feita depois que a pessoa faz o cadastro, né? Que é chamada pelo INCA, que é realizado todos os exames nesse possível doador. Essa pessoa, depois de todos os exames realizados, vai ser marcado um dia e ela vai no centro transplantador para fazer essa doação de medula óssea. Como se dá? O doador ele vai receber uma medicação durante 5 dias. No terceiro dia dessa medicação, todo o material dele de medula óssea vai descolar dos ossos e vai cair na corrente sanguínea. No 5º dia, né, vai ser marcada essa doação dentro do centro transplantador, onde ela vai se conectar a uma máquina semelhante à máquina de hemodiálise. A gente sempre fala isso para que as pessoas possam entender um pouco mais claro, que é a máquina de aférese, onde esse sangue vai ser retirado e vai ser filtrado. Essa doação, né, a retirada dessa medula óssea vai durar em torno de 5 horas. Então, o que diferencia do outro tipo de doação, que era feita da pessoa internada, que fazia anestesia, que tinha que ficar um período de 3 a 5 dias internada, né, devido a risco e devido a dores, né, que é semelhante a um resfriado, que dá dores no corpo. Esse processo é feito ainda? Sim. Isso é muito característico de cada centro transplantador. O centro transplantador decide como vai fazer. Existem também, às vezes, aquela forma que não consigo fazer por aférese. Não tem uma veia, né, que vá suportar isso. Então, é feito de um outro modo. Mas isso quem decide é o centro transplantador. Atualmente, aqui no Hospital de Clínicas, é feito por aférese. Então, essa retirada leva, como eu falei, 5 horas. O doador pode sair de lá e ir diretamente para casa. E a medula óssea do doador, ela se recompõe totalmente após uma semana? Não. Demora mais tempo? Na verdade, não. Na verdade, 6 meses depois de ter doado medula óssea para alguma pessoa, tu poderá fazer uma outra doação. Isso é possível? É. É raro, mas é possível. Já aconteceu, a gente já tem dados de pessoas que puderam doar para mais de uma pessoa. Mas é bem raro esse tipo de doador. Mas 6 meses depois, né, é um prazo para se regenerar, na verdade. A regeneração em si acontece mais rápido, certo? Mas para poder doar novamente, 6 meses. Mas para ela estar reabilitada, assim, voltar a fazer as suas atividades normal, trabalhar... De 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias. A pessoa já está apta, né, a voltar à sua rotina normal. Por que de 7 a 10 dias? Né? Porque é um procedimento onde a gente tomou um medicamento, onde foi retirado uma quantidade, né, de medula óssea da pessoa, então requer que a pessoa tome alguns cuidados, né, como todas as pessoas devem tomar, na verdade, né.
Você acredita que o fato da doação agora poder ser feita por aférese, as pessoas tinham medo ou ainda têm medo de fazer esse procedimento com o uso da anestesia, da retirada da medula óssea? E Sim. isso dificultava um pouco? Eu não vou, eu tenho Sim. medo, não sei como o meu corpo vai reagir. Sim, porque nós, seres humanos, temos medo da dor, né? Isso é uma coisa comum a todos. Então, havia, sim, uma certa resistência, né, na hora da retirada da medula, devido a ser uma coisa mais invasiva, né? Porque quando é retirado do osso da bacia, é colocada uma agulha, essa agulha ela é bem grande para retirada desse material. Então, realmente tem um desconforto para a pessoa. Não que por aférese também não tenha, mas a diferença é muito grande do quadro clínico da pessoa. Entre tu ficar 2, 3, 4, 5 dias, às vezes, no hospital para se recuperar dessa doação de medula óssea e ficar um dia dentro do banco de sangue, que não é nem dentro do hospital. A gente vai lá e faz dentro do banco de sangue. E no final do dia volta para casa, tranquilamente. Outra questão que eu acredito ser importante, além de se cadastrar, no caso, a importância de manter os dados atualizados para que, se um dia, né, tem um período de 18 a 55 anos, por exemplo, for compatível, o INCA, né, poder contactar essa pessoa. É fácil de manter os dados atualizados? Sim. Qual a importância da atualização de dados, né? Quando eu faço o meu cadastro, eu vou estar num momento da minha vida, né? Pode ser entre os 18 e 55, pode ser com 30, pode ser com 40, enfim. Eu vou estar num momento da minha vida. Então, muitas coisas podem acontecer depois deste momento, né? Pode trocar de telefone, pode trocar de e-mail, pode trocar de endereço. Então, o que acontece para o INCA? Quando eu localizo o doador, acho ele no sistema, que é compatível com alguém, mas não localizo a pessoa em forma física, porque os dados lá no cadastro do INCA não estão atualizados. Então, é muito fácil, a gente entra no site do INCA, onde vai ter atualização de dados. Entrando lá, a gente coloca o primeiro nome e o segundo nome, automaticamente já começa a aparecer todos os dados da gente, daquele cadastro que a gente fez. E nós simplesmente vamos atualizar os dados, trocar o que tem que ser trocado. Por quê? Porque só assim a gente vai ser localizado se for necessário. Não tem outra forma de fazer a não ser essa, né? E a importância de nós mesmos sabermos, né? Troquei de telefone, vou entrar lá no cadastro e vou colocar o meu telefone novo lá. Mudei e-mail, vou lá, vou colocar. Por quê? Porque se não localizar o doador, alguém fatalmente vai morrer. Porque a compatibilidade é 1 para cada 100 mil, né? Então, a dificuldade de encontrar é muito grande. Então, nós temos que ser conscientes disso. A gente pode fazer toda a nossa rotina diária, né? Mudar de interesse, mudar de telefone, mas sempre com a consciência que a gente tem essa responsabilidade de manter o cadastro atualizado para que o INCA nos encontre se algum dia a gente for chamado para ser doador de medula óssea, que é uma honra, na verdade, porque para o doador ele está tendo a oportunidade de salvar a vida de alguém. Isso não tem preço. Lilian, você que acredita que o fato de... aqui no Brasil, o Redome é um registro nacional, daí em Portugal tem um, em Israel tem outro, não há um banco mundial, assim, né, com todo mundo, tem que procurar em cada país. Se isso dificulta e se não teria como fazer uma rede realmente mundial, assim, de doadores. E o fato no Rio Grande do Sul, por exemplo, ter só 3 lugares, né, que é na capital, para o pessoal do interior, né? Aqui em Novo Hamburgo a gente está perto de Porto Alegre, mas o pessoal, por exemplo, que mora muito longe, né? Se tem outras formas de se cadastrar, por exemplo, e se isso acaba impedindo com que haja mais, então, pessoas cadastradas a serem possíveis doadores. Sim. No caso da busca por um doador de medula óssea, segue uma sequência, na verdade, né? Primeiro a gente procura na família, depois a gente procura no país e depois a gente procura no mundo. Então, essas buscas elas são direcionadas para determinados países, certo? Geralmente
para aqueles que têm mais pessoas cadastradas, né? Com certeza. Então, muita gente dos Estados Unidos, muita gente da Alemanha, muitas medulas saem daqui do nosso país, várias para a França também, né? Muita compatibilidade com o pessoal francês. Só que essa busca, ela tem essa sequência, na verdade. Então, não tem como nós fazermos essa busca conjunta. Seria, né, um sonho se a gente conseguisse fazer. Porque a pessoa que está... o tempo é muito importante, né? Como você falou aqui, para o Nicolas, ficou 3 meses procurando aqui no Brasil, não achou, né? E se pudesse ser concomitantemente aqui fora, né? Aceleraria o processo, né? Sim, mas não, ela segue uma sequência. Não é um procedimento. Não é um procedimento ainda, né? Pode ser que no futuro, né, venha a ser, mas no momento não. Então, essa busca tem que seguir todos esses passos para poder localizar o doador fora do país. E ao inverso também. Então, nos outros países é feito os tratamentos e depois é feita a busca dentro do país da própria pessoa e depois fora, né? Que é uma maneira que eles acharam de organizar, na verdade, os passos, né? E porque poderia também ficar de uma maneira meio atropelada, né? As pessoas talvez quisessem também fazer por conta própria, né? Então, como todo esse procedimento é institucionalizado, tem um passo a ser cumprido e tudo isso é feito e bancado pelo governo. Então, tem que ter estratégias, né? Para que a gente chegue até esse ponto. E o fato de nós termos 3 locais no Rio Grande do Sul, o Hemocentro de Porto Alegre, repetindo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital de Conceição, para que as pessoas possam se cadastrar. Recentemente a gente teve uma ação aqui fomentada pela Universidade Fevale, né? E como que é feito esses cadastros quando é fora desses 3 lugares, assim? Normalmente, quando o município quer fazer algum cadastro, né, ele entra em contato com o Hemocentro, né? O Hemocentro dispõe de uma unidade móvel que realiza esses cadastros em todo o Rio Grande do Sul, né? Só que nunca vamos conseguir, né, abranger todas as cidades necessárias, na verdade. Isso é uma dificuldade que nós temos e que não deve ser somente do nosso estado, né? Os outros estados também devem enfrentar, né, até dificuldades maiores que a nossa. Então, autorizados pelo INCA, nós temos esses 3 hospitais. Então, eu vou chegar lá, eu vou fazer meu cadastro e depois eu vou entrar na página do INCA e meu nome vai constar lá na página do INCA. E se não constar, a gente tem que questionar por que não está o nosso nome lá. Então, a importância de a gente entrar na página do INCA e saber se o nosso nome realmente está cadastrado, né, é ímpar. Por quê? Esses 3 lugares realmente estão autorizados. Se for feito de uma outra maneira, a gente não garante que esse cadastro esteja na página do INCA. O Hemocentro realiza de forma exemplar esse trabalho, mas são pontuais, né, nas cidades que querem realizar esse trabalho, como foi feito aqui na Fevale e tudo mais, só que sempre no incentivo, na verdade, do cadastramento, né, de conseguir cadastrar mais pessoas. Então, como são muitas que a gente precisa, né, a gente não vai conseguir ter toda essa abrangência, né? E essa unidade móvel, ela vem com as pessoas adequadas para fazer essa retirada desse material. Tem que ser muito bem armazenado, então tem um limite de doações também para essa unidade móvel. Então, nós temos vários fatores, né, que diminuem, na verdade, os cadastros. Então, cada cidade que necessita ou tem o desejo de fazer uma campanha em relação ao cadastro de medula óssea, tem que entrar em contato com o Hemocentro. Uma coisa bem importante que a gente não falou dos principais sintomas da leucemia, né? O que o Nicolas sentia, assim, e demonstrava que fez vocês perceberem que alguma coisa estava fora do comum, do normal? A leucemia, como eu falei no outro bloco, ela é muito silenciosa. Geralmente, a criança ela começa a apresentar infecções, né? Febre sem motivo aparente, né?
tem a febre num dia e 2, 3 dias não tem, depois volta novamente um pico febril, né? Isso começa a ser semanal, começa a aparecer gradativamente. A pessoa tem cansaço, a pessoa não tem vontade de se alimentar, né? E na sequência começam a aparecer manchas roxas, né? Que são manchas da coagulação sanguínea. Então, ela se encostou em alguma coisa de uma maneira um pouquinho mais forte, ela já vai ficar com uma manchinha roxa naquele local. Né? Que isso é a questão das plaquetas, né? Que a gente já havia falado, né? Como são baixas, qualquer batidinha vai aparecer o hematoma. E no caso do Nicolas, especificamente, ele tinha um hematoma no quadril. Então, na verdade, eu levei ele para um acompanhamento que ele já fazia numa clínica de traumatologia, na verdade. E eu cheguei lá com essa mancha roxa no quadril, achando que podia ser alguma coisa, né, óssea, na verdade. E a equipe já da própria clínica já me orientou que fosse feito exames de sangue. O hemograma. O hemograma, que é o que detecta, né, facilmente, né, é o que todos os pediatras deveriam pedir, né, para as crianças, né, que vão até os consultórios, né, que é um exame extremamente barato e que já vai apresentar que tem alguma coisa errada. Hemograma simples, não precisa nem ser completo, ele já vai aparecer algo. Então, no caso dele, nós fomos até lá, o médico pediu toda a bateria de exames para ele, a gente fez, e acabou tendo uma alteração, né, no exame dele, que ainda não sabíamos do que se tratava naquele momento. Então, a gente foi encaminhado para a Santa Casa e lá a gente veio a fazer o diagnóstico, né, que realmente era uma leucemia e mais uma semana para saber qual é o tipo. Que depois do diagnóstico que a gente ainda tem que esperar para saber qual é o tipo delas, que pode ser qualquer uma, né, das leucemias aí que a gente conhece. Então, é um momento muito difícil, o momento do diagnóstico, tanto para a família quanto para a pessoa, né? Mas rapidamente a gente já começa com o tratamento. Então, entre o diagnóstico e começar a fazer o tratamento com quimioterapia foram 15 dias. Uma das principais ações, né, do projeto Amigos do NIC foi aprovada uma lei batizada de Nicolas Gomes, né, que designa os dias 23 e 30 de outubro a semana de mobilização municipal para doação de medula óssea. Isso em Esteio, né? Sim. Mas o trabalho vocês fazem dessa divulgação, todas essas informações que você nos traz hoje aqui para o nosso programa, você comentou que fazem através de palestras em instituições, em escolas, né? Para finalizar o nosso programa, Lilian, que mensagem você deixaria então a quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara, pelo Facebook, pelo YouTube, em relação ao projeto, né, que foi todo idealizado pelo teu filho, toda essa consciência que ele tinha, e também sobre a importância, né, de se cadastrar, de ser um doador de medula óssea? Eu penso, e sempre falo isso, inclusive em todas as palestras, que a gente não deve esperar que alguém da família da gente necessite de uma doação de sangue. O termo doador voluntário ele é muito amplo, então vamos fazer a nossa parte. Vamos doar sangue sem que ninguém da nossa família e amigos precisem, porque precisa. Nesse exato momento, né, nesses 3 hospitais aqui que a gente citou, tem várias pessoas necessitando da nossa ajuda, da nossa colaboração e do nosso amor, porque doar é um ato de amor. Quando eu dou o meu sangue, eu posso salvar até 4 vidas, né? E para que eu possa conseguir que você vá até um banco de sangue, eu preciso pedir. Não é uma coisa que a gente possa comprar ou que a gente possa esperar para fazer. Então, eu peço que você que está nos assistindo, né, puder doar sangue regularmente, homens de 2 em 2 meses, mulheres de 3 em 3 meses, faça a sua doação, ajude a salvar uma vida. Lembrando que meu filho usou 1.800 doadores de sangue, só ele. Então, nessa situação, tem muitas outras pessoas precisando. Gente aqui do município,
gente de fora do município, do interior, que não tem nenhuma vinculação aqui na cidade. Então, a gente precisa pensar no próximo, e esse próximo está mais próximo da gente que a gente imagina. Então, tenha um compromisso pela vida, ajude a salvar vidas. E eu desejo do fundo do coração que a cura da leucemia chegue, e que chegue rápido, porque nós precisamos salvar vidas todos os dias. Lilian, parabéns pelo trabalho. E para finalizar, então, quem quiser levar a palestra de vocês para alguma escola ou entrar em contato, saber mais informações, quais são as formas de contato, além da página no Facebook? Nós temos o contato no Instagram, né, o Amigos do Nick, e temos o contato pela página do Facebook, né, onde a gente se comunica com várias pessoas até, por sinal, né? Pode mandar uma mensagem. Pode mandar uma mensagem lá que a gente vai responder, né? A página é bem badalada. Então a gente está lá para responder qualquer tipo de dúvida e para levar a nossa palestra aonde nos procurarem. A gente está aí para isso, para informar e para ajudar um pouquinho a salvar vidas. Parabéns, então, por levar o sonho do teu filho adiante, que é a concretização desse projeto, que com certeza ajuda a conscientizar muitas pessoas sobre a importância da doação da medula óssea e da doação de sangue em si. E muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, trazendo todos esses esclarecimentos. Obrigada a você. O Vitalidade se encerra por aqui. Hoje trouxemos importantes informações sobre a doação de medula óssea e como esse gesto pode salvar vidas. Conversamos com Lilian Gomes, mãe de Nicolas, que morreu de leucemia mieloide aguda, mas que deixou uma linda contribuição aos que lutam contra a doença, o projeto Amigos do Nick. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal youtube.com/tvcâmara.nh e sugestões de pauta para serem abordados aqui pelo Vitalidade podem ser enviadas pelo e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br e por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.